A Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia já se manifestou em relação às ações movidas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tem o objetivo de limitar o poder das defensorias públicas. Entre as 22 ações, Aras propõe a derrubada de normas estaduais que garantem às defensoras e defensores o poder de requisitar documentos públicos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da ADEP Bahia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado da Bahia, Igor Santos. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom dia, Igor. Bom dia, Jefferson. Meu dia também para o Fernando. Agradecer estar aqui nesse espaço novamente. E aproveito também para dar um bom dia para todos os colegas defensores que estão nos acompanhando aqui. Igor, qual é a avaliação que você faz dessa disposição da Procuradoria-Geral da República, na pessoa do Augusto Aras, de limitar os poderes dos defensores e defensoras públicas? Jefferson, a gente, antes de tudo, lamenta muito a atuação da Procuradoria-Geral da República. São ações que se direcionam não apenas ao Estado da Bahia, a uma ação que chama de ação mãe, né? Que ataca a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, que é a Lei Complementar 80 de 94, e a preocupação é muito grande porque a avaliação dos professores é de que isso, na verdade, vai limitar o acesso às pessoas com maior dificuldade e vulnerabilidade social e financeira. Acarreta também, em nossa avaliação, um acúmulo ainda maior de ações judiciárias. A requisição, na verdade, nos auxilia a solucionar muitas das demandas que chegam até a Defensoria, especialmente no interior do Estado, de forma extrajudicial. Acreditamos isso talvez uma falta de compreensão do Aras, da Procuradoria-Geral, que é nessa gestão em relação a essa atuação da Defensoria. Nós acreditamos que com o diálogo a mídia tem sendo parceira nesse sentido, muitos atores políticos também, deputados da Bahia, deputados nacionais têm se posicionado contra essa posição da Procuradoria. A gente está aqui para dialogar e conversar também com a população a respeito disso. Igor, você acredita que existiria alguma tentativa velada de intimidar a categoria dos defensores, defensoras públicas aqui do Estado? E por que estaria ocorrendo isso? Jefferson, eu acredito que sim, pode ser uma forma, eu não sei se é absolutamente consciente disso, por isso que a gente está aqui, né, sempre aberto ao diálogo e debatendo e demonstrando concretamente essa vantagem, né? Que a gente sempre pontua é que o poder de requisição, apesar do nome, né, se trata de algo acima de qualquer outra carreira ou categoria. O poder de requisição, ele existe em função da nossa atividade defensorial e apenas em razão dos nossos assistidos. Não se trata de uma característica pessoal do defensor, né? Na verdade, não é do defensor, é do cargo. E a segunda parte da sua pergunta, eu acredito que efetivamente, como eu disse já, se trata de talvez uma falta de compreensão, uma visão menos amadurecida do que é a Defensoria Pública hoje, né? 2021. Uma das grandes questões, Igor, uma das grandes questões é que essas medidas propostas pela PGR de alguma forma limitam a atuação das defensorias e acabam também limitando o acesso da população ao sistema judiciário, porque a população em condição de vulnerabilidade depende das defensorias para ter acesso à justiça. Como lidar com esse preconceito das próprias instituições da República frente a um trabalho tão essencial como o da Defensoria Pública? Fernando, essa crítica, né, essa situação e essas dificuldades que todo defensor enfrenta desde o início na carreira. E essa limitação, infelizmente, essa postura que a gente atua não só nos processos ali no dia a dia, né, muitas vezes demandando contra um grande poder econômico, contra um grande poder político nos processos individualmente, afinal a gente representa
a camada mais vulnerável da população. E isso é transportado, esse âmbito individual, né, no processo, João contra Maria, também no âmbito institucional. Mas infelizmente não é a primeira batalha que a gente tenta. Provavelmente, infelizmente, não vai ser a última. E a gente está aqui firme para demonstrar que o dia a dia, a de requisição, como você também já observou, é absolutamente indispensável. Não só para o assistido, mas também para a sociedade toda. A gente, através do poder de requisição, consegue solucionar demandas, por exemplo, em relação à retificação de registro, em relação à saúde, deixam de tramitar no judiciário. Então, fortalecer a Defensoria Pública, manter o poder de requisição, é também para estimular, digamos, que chegue ao judiciário apenas e somente aquilo que efetivamente necessita. Afinal, uma grande crítica da sociedade como um todo é a questão da morosidade e também dos processos na nossa justiça. Nesses processos que o Augusto Aras encaminhou ao STF, há uma reiteração na comparação entre os defensores públicos e os advogados privados. Por que essa comparação e essa comparação efetivamente cabe, Igor? A gente tem plena convicção, Fernando, que essa comparação ela não tem lugar, né? O defensor público, ele é o profissional formado em direito, está aprovado na ordem para exercer o cargo, mas não há a menor comparação fora essas duas situações. O defensor público atende uma população que é vulnerável, como eu já observei, social e economicamente, e esse poder de requisição sim, na verdade, buscar equilibrar, né, uma balança que já há muito tempo está desequilibrada. Nossos assistidos, eles muitas vezes sequer têm documento de identidade, Fernando. Muitas vezes a gente é procurado para buscar o registro de nascimento, registrar o nascimento, configurar a personalidade de um recém-nascido, de captador das crianças, né? Muitas vezes a mãe sequer foi registrada. Então, é uma situação que, por exemplo, não jamais vai acontecer, muito provavelmente não vai, naquela população que tem condições de pagar advogado, né? Do nível de vulnerabilidade social não existir nessa outra camada. Então, por exemplo, tem uma relação muito boa com a OAB aqui na Bahia, a Defensoria Pública do Estado e a subseção da OAB, e isso nunca foi uma questão a ser tratada no institucional, por exemplo. Está conversando aqui com o presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia, presidente da ADEP Bahia, Igor Santos, sobre essas ações, uma série de ações movidas pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com o objetivo de limitar o poder das defensorias públicas. Em relação a essa ação específica que propõe a derrubada de normas estaduais que garantem aos defensores o poder de requisitar documentos públicos. Igor, o que isso representa, o que isso pode impactar na eficácia do trabalho de vocês no dia a dia? Jefferson, isso impacta de forma quase que completa em nosso trabalho. Isso tanto na área criminal quanto na área não penal, que a gente chama, né? Na área de saúde, na retificação de registros ou na área civil. Na área criminal, por exemplo, Jefferson, a gente trata muitas vezes, a gente chama de investigação defensiva. Então, por exemplo, se houve um roubo em um ambiente, seja ele público ou privado, a gente tem o poder, através dessa prerrogativa, de requisitar, por exemplo, a filmagem da rua, o prédio público que está ali perto, né? E se o assistido, se o acusado do crime nos informa que não estava ali, ou que efetivamente estava, mas não estava praticando o crime, a gente tem esse poder de inquisição, né, ao ter acesso a esse vídeo, a essa fotofilmagem, ela auxilia a própria justiça no sentido mais amplo mesmo. E evita, por exemplo, que um processo demore mais do que deveria, o que, em último caso, inclusive, gere uma condenação injusta. Então, é uma prerrogativa que efetivamente nos auxilia de forma muito contundente e eficaz no nosso dia a dia. E acreditamos, existe inclusive, Jefferson e Fernando, um parecer da Advocacia Geral da União, né? Ela se manifesta na casa deles. Parecer, a manifestação da Advocacia Geral da União, ela é no sentido da improcedência da ação.
seja, há já uma compreensão um pouco melhor por parte da Advocacia Geral da União, e como já disse aqui para vocês, com diálogo, né, mostrando a democracia, é o que a gente fez ao Supremo, levando várias situações concretas em que a atuação do Estado da Bahia foi efetiva apenas e principalmente por conta da Constituição. A gente vai conseguir superar aí essa situação. Igor, você falou mais cedo que aposta no diálogo para tentar reverter essa situação. Quais os canais de diálogo foram abertos? Existem ainda, de fato, esses canais de diálogo aí, vocês, defensores, com a Procuradoria-Geral da República? Em que pé está esse nível de conversa? Atualmente, Jefferson, a gente está focando aí no Supremo Tribunal Federal, né? A Associação de Defensores Públicos do Estado da Bahia, a Associação Nacional de Defensores Públicos, se habilitou na Bahia, no caso da Nação Estadual e a Associação Nacional das Nações, como amigo da Corte, né? Temos forense ao amicus curiae, e temos estabelecido muitas agendas, ministros, relatores, para demonstrar essa situação no dia a dia. Em relação especificamente à PGR, infelizmente, esse diálogo ainda não foi aberto, mas dialogando com a sociedade, dialogando com os atores políticos, em Brasília, essa situação, especialmente junto aos deputados federais baianos, ela gerou uma inquietação grande. Então, com o tempo, a gente sabe que a ação do Supremo, a gente sabe quando é que entra, quando elas são ajuizadas, a gente não sabe efetivamente a noção de quando elas serão Igor, nos preocupa bastante. Igor, fala um pouco para a gente também sobre como é que está o funcionamento da Defensoria Pública hoje aqui no estado, aqui em Salvador. A gente ainda está em plena pandemia, mas já com números mais baixos. Isso também flexibilizou o atendimento ao público? Já está oferecendo atendimento presencial? Está híbrido? Como é que está a situação hoje? Já retornamos, o atendimento está sendo realizado presencialmente. Ainda não estamos, né, no patamar do 100% de retorno, digamos, dos professores, que está em um regime híbrido de revezamento, mas todos os dias nós temos em todas as unidades do Estado. Eu gostaria de destacar também que fomos a primeira instituição do sistema de justiça a retornar no passado, quando tivemos também uma condição da pandemia repetiu. Agora a gente retornou novamente e acredita, com bastante confiança aí, poderemos retornar a nossa capacidade, mas destacando que sempre vai ter cursos virtuais nem sendo realizados, mas temos a compreensão, né, que a nossa população objeto aí de atendimento, ela muitas vezes tem inclusive dificuldade, né, de fazer acesso aos sistemas virtuais de atendimento. E eu vou aproveitar, Jefferson, para trazer dados que acredito são importantes. A Defensoria Pública, do aumento da vulnerabilidade financeira, né, tem tido um patamar de pelo menos mais de 30% do que a gente vinha fazendo antes. Isso demonstra o crescimento da população, que já imaginava por conta da situação do país do Estado, e é mais um elemento para fazer a relevância da nossa instituição, né? A Defensoria ela tem sido mais demandada porque, em palavras mais simples, né, nós somos como se fosse o SUS aí dos sistemas judiciais. Não paramos, não pretendemos parar, está com curso em andamento. Esperamos que possamos aí contar com a sensibilidade do lado do Estado para que possamos ampliar o orçamento. Com isso aí suprir o déficit. Eu acredito que você já tem conhecimento, mas lançado aí o mapa do Brasil e a Bahia dentro do estado do Nordeste, dentro do estado do Nordeste, o estado que tem o maior déficit aí na cobertura da população. Entre 73 comarcas do estado, estamos presentes hoje em apenas 46. Tá certo. Igor Santos, muito obrigado. Igor, que é o presidente da ADEP Bahia, Associação das Defensoras e Defensores Públicos da Bahia. Muito obrigado, Igor, pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima. Bom dia, Jefferson. Ao Fernando e uma quarta-feira positiva. Tá certo, agora são 7h40 na Tarde FM.